Olá a todos, bem-vindo ao canal. Bom dia, né? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Ricardo Marcondes, né? Quem não se inscreveu no canal ainda, caso queira inscrever, tá? É Ricardo Marcondes 1979. Sejam todos bem-vindos ao canal. É o canal do entretenimento da palavra do Senhor, né, irmãos e irmãs? Para você que ainda não viu o canal, né? Se queira ver o canal, entra aí Ricardo Marcondes 1979, né? O tema de hoje, irmãos, é a palavra do Senhor. Aqui está escrito em Filipenses, tá? Filipenses é da humilhação e exaltação, né? Filipenses capítulo 2, versículos 5, 8, né? Depois eu vou dar uma explicação melhor sobre isso, tá bom? Seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe a sua vida, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, né? A palavra de Deus é bem clara, né, irmão? Ele está na forma de Deus, mas renunciou ao direito de ser tratado como Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo e tornou a forma do servo, tornando-a semelhante aos homens, e encontrado na figura de homem, rebaixou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus elevou ao posto mais alto, ele deu o nome, que está acima de todo nome, né? Para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, né? Nos céus e na terra e sobre a terra, né? Então, quer dizer, amém, irmãos? A palavra do Senhor fala sobre a importância, né? De você, hoje, humilhar na presença do Senhor, né? Porque os humilhados serão exaltados, né? Os humilhados serão exaltados. No livro lá que eu quis dizer, na palavra do Senhor, ali fala, né, que Mateus 23, versículo 12, a explicação sobre o tema de hoje, fala que, pois tudo aquele que si mesmo se exaltar, né, todo aquele que si mesmo se exaltar, será humilhado, tá, irmãos? Em tudo aquele que si mesmo, né, se humilhar, será exaltado. Então, quer dizer, a diferença de humilhar, se você ser humilhado, você pode ser exaltado. Aqui, todo aquele que exalta vai ser humilhado. O tema de hoje é esse, né? O tema bíblico de hoje, o amor de Cristo por nós, por cada um de nós, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É o tema de hoje, né, irmãos? Para você que está entendendo, chegando agora, dá um like no canal, né? O tema de hoje é: seja a atitude de vocês a mesma a de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fez com ali, ó. Olha que você vê que lindo que é o Evangelho. Em 2 Filipenses, capítulo 5, versículo 6, fala assim que ele estava em forma de Deus, né? Mas ele renunciou, né, ao direito de ser tratado como Deus. Ele foi humilde, né? E aí, versículo 7 fala: pelo contrário, esvaziou de si mesmo e tornou-se a forma de servo. Então, ele veio para servir, né? Olha pra você ver que maravilha que é o Evangelho do Senhor, né, irmãos e amadas irmãs, né? Olha lá, e tornando-se semelhante aos homens, e tornou-se semelhante aos homens, e encontrado na figura do homem, rebaixou-se a si mesmo. Ele se rebaixou na presença, né? Porque ele tinha o poder ali, mas ele foi humilde, né? Ele se humilhou, né? Ele serviu. Então, ó, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, né? Então a palavra do Senhor é bem clara, né, irmãos? Para você que está chegando agora, dá um like no canal, seja muito bem-vindo ao canal aí, né? Olha para você que lindo que é o Evangelho, né? O tema bíblico de hoje, na palavra do Senhor, é o amor de Cristo, né? Ele fala: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, né? O tema de hoje é esse. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, porque a gente sempre seguiu o exemplo de Jesus, né, irmãos? Meus amados irmãos, né? Ó, considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, né? Vindo sendo servo, né? Ele foi servo, né? Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, né? Humilhando-se a si mesmo e obediente. A obediência é importante, né? Obediente, né? Até a morte, né? A morte de cruz, né, irmão? Para você que está chegando aí, seja muito bem-vindo ao canal. O tema de hoje, né, é: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, né? A obediência, né? Os humilhados serão exaltados. A Bíblia fala sobre isso, Mateus 23, versículo 12, né? Pois tudo aquele que si mesmo se exaltar,
todo aquele que si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, quer dizer, todo aquele que se humilha será exaltado. A palavra do Senhor fala em 2 Samuel, vai marcando, viu, irmãos, para você, um resumo que eu fiz aqui da palavra, para você que chega até a sua casa, né? Chega até a sua tenda, a palavra do Senhor, com muita alegria, com muita gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós, desde o nosso nascimento até nos dias de hoje. A palavra de Deus é claríssima. Em 2 Samuel, né, no capítulo 22, ali, versículo 28, fala o quê? Salvas os humildes, né? Mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos, para os humilhar. Quer dizer, o orgulho que as pessoas têm hoje, né? A pessoa não quer se humilhar, a pessoa não quer humilhar na presença do Senhor, né? A palavra do Senhor é bem clara, né, irmão? Para você que entende a palavra do Senhor aí, que queira entender o Evangelho de Jesus Cristo, a essência do Evangelho de Jesus Cristo, a realidade é essa, né? Ó, para você ler lá em livro de Atos dos Apóstolos, né? Você lê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, lá os apóstolos saíram, né, do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Olha para você ver que lindo que é o Santo Evangelho. Né? Porque a alegria estava no coração deles, porque sabem que o resultado é vida eterna. Né? As pessoas hoje não querem humilhar na presença do Senhor, né? Não quer dobrar o joelho no chão, né? Não quer buscar a Deus de maneira nenhuma, só quer buscar as coisas materiais. Né? Essa é a realidade do mundo que vivemos, meu irmão. Para você que está chegando agora, dá um like, né? Para você que está aí querendo saber mais do entendimento da palavra do Senhor, é importante conhecer as coisas de Deus. Tá? As coisas do mundo é bom? Claro que sim, né? Ninguém é hipócrita dizer que não é. Mas a gente tem que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, né? As demais coisas serão acrescentadas. Está escrito na palavra de Deus em Mateus 6, versículo 33, viu, irmão? Buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O que é as demais coisas, né? As demais coisas serão, né, o vestir, o alimento, né? A palavra do Senhor é clara, né? Então, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, os apóstolos saíram da cidade de Sinédrio, né? Alegres por terem sido, né, considerados ali dignos. Os apóstolos foram dignos, né? De serem humilhados, né? Por causa do nome de Jesus Cristo. Quer dizer, eles saíram dignos, saíram de cabeça erguida, né? Aí vem aí a palavra em 1 Samuel, para você que está chegando agora, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, ali diz a palavra do Senhor, ó, o Senhor é quem dá pobreza, né, e riqueza, né? Ele humilha e exalta. Então, quer dizer, é ele que dá a pobreza, ele que dá a riqueza. Ele humilha e ele exalta também as pessoas, né? Em 2 Crônicas, né, capítulo 7, o grande livro de 2 Crônicas, eu gosto desse livro, é um livro muito importante aí, né? Porque se as pessoas soubessem, as pessoas do Brasil soubessem, né, e não depositassem confiança nos homens da terra, né, se eles depositassem confiança no Senhor, a nação ia ser curada, ia ser muito mais abençoada do que já é, entendeu? Por quê? Lá em 2 Crônicas, irmãos, capítulo 7, ali, versículo 14, fala claramente, se o meu povo, ó, tem um se, o se faz muita diferença na vida de qualquer um, se, né? Ó, por que o se? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, né, se humilhar, olha lá, se humilhar, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né, buscar a minha face, né, e se converter de seus maus caminhos, né, ao se converter de seus maus caminhos, né, dos céus eu ouvirei. Então, quer dizer, para Deus ouvir a sua oração, para Deus atender o seu pedido, você tem que se humilhar na presença do Senhor. Você precisa lá, se o meu povo, ó, se você querer se humilhar na presença de Deus, como que você quer receber a resposta da palavra de Deus se você praticamente não se humilha na presença do Senhor? Né? Não dobra seu joelho, não faz um jejum, não busca ali a presença do Senhor. Como que você quer respostas rápidas do nosso Senhor? Né? Mas a palavra do Senhor é clara, em 2 Crônicas 7, versículo 14, fala se, tem um se, tem por isso que, ó, se você querer dobrar o joelho no chão, se você querer dobrar o seu rosto ali no pó da terra e se humilhar na presença do Senhor, orar, buscar a presença, buscar a face do Senhor, né?
Dos céus o Senhor vai ouvir as suas orações, né? Olha lá. Né? Dos céus ouvirei isso. E perdoarei os seus pecados. Ele vai perdoar os seus pecados. E curarei a sua terra. Quer dizer, tem um processo, irmão, para você buscar a presença do Senhor, para você receber a bênção. Tem um grande processo aí, né? Entre a sua intimidade com Deus, entre a buscar a presença do Senhor, né? Não buscar só as coisas materiais da terra, mas buscar aquilo que está no alto. Em Colossenses 3, versículo 2, como eu citei no vídeo anterior, buscar as coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mas as pessoas só querem buscar as coisas terrenas. Não, né? Aí quando fica com problema, quando fica com uma dificuldade, quando cai no leito de uma cama, aí lembra do Senhor. Né? Aí lembra. Ai, meu Deus, me ajuda, né? Mas assim, a palavra do Senhor fala em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em 2 Crônicas 7, versículo 14, está bem claro, ó, esse se, se você quiser, né? Se você querer dobrar o joelho, se você querer buscar a presença do Senhor, se você querer se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e converter-se aos nossos caminhos, aí Deus do céu vai ouvir as suas orações, vai ali perdoar os seus pecados, né? E vai curar a terra, vai curar a sua terra. Mas o ser humano não quer, né, fazer isso. A maioria das pessoas hoje só quer buscar as coisas do mundo e não quer buscar as coisas de Deus. Muitas pessoas que falam, se você fala das coisas do mundo, as pessoas adoram ver, né? Principalmente no YouTube. Quando você que mais as pessoas procuram no YouTube não é as coisas a palavra de Deus. Eles não dão muito crédito na palavra de Deus, eles não dão muita importância nas coisas de Deus. A humanidade, eles dão coisas importantes em coisas do mundo, né? É coisas do mundo. Eles não têm muito interesse na palavra, não têm muito interesse, né? Porque eles acham que é tudo baboseira, né? Tem gente que acha isso, acha que é tolice, é uma perda de tempo, né, irmãos? Mas não é isso que Jesus Cristo quer. O ensinamento de Jesus Cristo, ele disse, né? Ide a todos pregar o evangelho a toda criatura, né? Jesus Cristo disse claramente lá, a palavra do Senhor, ele diz, ide a todos, a toda criatura, pregar o evangelho, levar a palavra, né? Primeira carta de Coríntios, o apóstolo Paulo, né, capítulo 9, versículo 16, ali ele disse, né, se eu anuncio o evangelho de Cristo, não para me vangloriar, mas sim que é uma devida obrigação. É devido uma obrigação anunciar a palavra de Deus. Para quem quer ouvir isso, né? Porque em João 8,47 diz, quem é de Deus, ouve a minha voz, né? Mas quem não é de Deus, né, quem não pertence a Deus, não ouve. Mas a importância do evangelho é esse. Os humilhados serão exaltados, né? A palavra de Deus deixa claro ali, né, que se você entender a palavra, é bem clara a palavra do Senhor. Para você que está chegando agora, dá um like no canal. Se essa mensagem está sendo importante a você, né, se inscreve no canal, @Ricardo Marcondes 1979. Ninguém é melhor que ninguém, né? Aqui cada dia a gente aprende mais com a palavra do Senhor, né? É bom sim buscar a presença do Senhor, não só na hora que você está com dores, não só na hora que você está com um tipo de problema na sua vida, aí você quer clamar a Deus, né? Em Jeremias 33, versículo 3, como citei no livro anterior, no vídeo anterior, Deus falando com Jeremias, ali o profeta chorão, ele apenas diz, clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciarei grandes e firmes coisas que as quais ainda não sei. Tem que clamar ao Senhor, tem que buscar o Senhor de todo o seu coração, né, se humilhar na presença do Senhor. Né, os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus é clara, né, em Mateus 23, versículo 12, que aquele que se humilha se exalta, mas aquele que se exalta se humilha. Né? Para você ver a explicação que no tema bíblico, né, sobre a humilhação, Jesus Cristo, né, ele crucificado, né? É um resumo que eu fiz para você entender o Santo Evangelho. Jesus Cristo crucificado e zombado, né? José foi vendido, né, pelos seus irmãos invejosos, vendido como escravo, né? Olha para você ver que humilhação. José, na Bíblia, José do Egito, foi vendido pelos seus irmãos invejosos, né? Davi foi rejeitado pela família. Davi foi rejeitado pela família, né? Davi foi rejeitado pela família, mas Deus era com ele, né? Então, Agar desprezado também por Sara, né? E o rei Nabucodonosor? E o rei Nabucodonosor, né?
O rei Nabucodonosor perdeu a sanidade, né? Por isso que ele foi comer capim, porque quando ele achava que ele tinha o poder aqui na terra, né, ele não conhecia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, na fornalha ali. Jesus estava com quem? Jesus estava ali, ó, com Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, né? Ele aumentou a temperatura 7 vezes a mais ali, achando que ia, né, queimar vivo ali os três, né? As três pessoas ali, mas tinha a quarta que protegia ele, que é Jesus, né? Aí quando ele conheceu, né, aí ele viu, né? Mas ele teve que passar por todo esse processo, né? Passou tudo isso aí. E os principais exemplos de humilhação, né, é que Jesus Cristo, os principais pontos ali bíblicos de humilhação, os principais exemplos de humilhação na Bíblia, né, deixar claro é que Jesus Cristo, considerado o maior exemplo, né, sendo permitido, né, ali, sendo oprimido, né, e humilhado, né, publicamente antes da sua morte. Ele foi humilhado, né, ele foi oprimido, né, pelo Império Romano, né, ele foi chicoteado, ele foi zombado, né, as pessoas riam da cara dele, né, quantas chibatadas Jesus Cristo levou, né, quanta humilhação, só porque ele quis levar a verdadeira palavra, né, mas a Escritura está aí para ser cumprida, né, cuspiram em Jesus, né, deram cuspida em Jesus, deram soco em Jesus, né, olha o amor que Jesus teve por nós, né, é o maior amor que a gente possa ter na terra. Não há outro que fez isso, né? Jesus Cristo, né? Em João 3, versículo 16, a palavra é bem clara que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna, né? Como é que maravilha que é? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos que nele crêem, todos que creem em Jesus, não pereçam, né? Mas tenham a vida eterna. Em João 14, versículo 6, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quer dizer, ninguém chega a Deus se não for através de Jesus, né, irmãos? Você vê a importância que Jesus teve aqui na Terra, né? Então ele foi lá considerado o maior exemplo, né? Sendo oprimido pelos impérios romanos ali, humilhado, né, publicamente, né? As pessoas viram ele sendo humilhado ali, chicoteado, cuspiram na cara dele, né? Só porque ele quis levar a verdade da palavra de Deus às pessoas com amor, com alegria, né? Ele se fez de humilde, né? Ele tinha um poder ali, se quisesse, para aniquilar o povo, mas ele não fez isso, porque ele amava, ele ama as pessoas, né? Então, ele foi humilhado ali publicamente antes da sua morte, né? Descrito em Isaías 53, versículos 7 e 12, né? E o José? José também, filho de Jacó, também foi humilhado, né? Que eu citei aí no livro, no vídeo anterior, né? A trajetória de José, né? Filho de Jacó. Ele também foi humilhado pelos seus próprios irmãos invejosos, né? Os irmãos tinham inveja dele, né? Suspeitado a todo momento os irmãos, desprezados, né? Antes de alcançar a exaltação. Quer dizer, por isso que eu falo, ele foi humilhado, foi desprezado, né? Há um processo que ele teve na vida, mas Deus era com ele. Deus era com José, porque os humilhados serão exaltados, né, irmãos? Então, o tema de hoje é esse, né? Os humilhados serão exaltados, né? Agar, serva de Sara, né? Que após ser humilhado, recebeu instruções divinas, né? Para se humilhar sob a mão de sua senhora, sendo posteriormente abençoado. Quer dizer, Agar também foi humilhada, né? A serva de Sara, né? Que após ser humilhada, recebeu instruções divinas, né? Recebeu instrução divina, né? Para se humilhar sobre a mão de sua senhora, sendo posteriormente abençoada, né? E o rei Nabucodonosor, irmãos, meus amados, esse aí, né? Rei Nabucodonosor, após demonstrar a soberba, ele foi humilhado, porque ele achava rei poderoso aqui na terra. Ele achava que tinha muito poder, né, por ser rei, né? O rei Nabucodonosor, após demonstrar a soberba, foi humilhado por Deus com loucura, né? Até reconhecer o poder divino, até reconhecer, né? Para reconhecer o poder, irmãos, através do conhecimento da palavra de Deus, é simples na vida de cada um, né? Você precisa conhecer a Cristo, você precisa conhecer o poder de Deus, né?
tanto na minha vida como na sua, né? A palavra do Senhor, ela é reta, ela é poderosa, né? Ela é eficaz, ela veio para nos corrigir, né? Não há outro, né, Deus diante do nosso Senhor Jesus Cristo, não há outros, né? Você tem que clamar somente ao nosso Senhor Jesus Cristo, com temor, né? Fazer as orações ali, pedir. A palavra de Deus fala lá em Mateus 7, versículo 8, né? Eu tinha citado antes Mateus 7, versículo 1, mas o capítulo é 7, mas o versículo é 8, porque o versículo 1 diz que julgar é para não ser julgados, né? Da mesma medida que você julgar, você será julgado. Mas o pedir está em mesmo capítulo, né, de Hebreus, capítulo 7, mas o versículo é 8. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, o abre. Temos que pedir o temor de Deus na nossa vida, o temor do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, né? Os humilhados serão exaltados. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, deixa claro, se o meu povo, né, que chama pelo meu nome, né, orar, se humilhar, buscar a minha face, converter os meus caminhos, né, dos céus ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Mas para chegar nesse ponto de perdoar, o Senhor perdoar, para chegar nesse ponto dele ouvir as nossas orações, né? Porque eu disse lá em Isaías, né, o grande profeta Isaías 59, versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa te ouvir, né? Mas para chegar nesse ponto dele ouvir nossas orações, amados irmãos e irmãs, você tem que se humilhar na presença do Senhor, né? Porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Mateus capítulo 23, versículo 2 deixa claro, né? Se você entender o Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é bem claro, claramente. Por quê? Ele diz, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, todo aquele que si mesmo se exaltar, o rei Nabucodonosor, ele si mesmo se exaltou. Ele achou poderoso aqui na terra, né? Mesmo ele sendo o rei, ele achou mais que todos. Ele se exaltou, né? Mas ele não conhecia ali o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando ele mandou todos ali, né, no livro de Daniel, acho que capítulo 3, se não falha a minha memória, ele mandou fazer uma estátua bem alta, né? Uma estátua bem alta, chamou os oficiais, né? Chamou ali todos os oficiais ali da cidade, né? Todos os governadores, todas as pessoas ali, aquela multidão de gente, para adorar aquela estátua dele, para servir aquela estátua que ele fez, né? Para todos dobrar o joelho, né? Quando tocava a flauta, tocava a cítara ali, o povo tinha que ajoelhar ali em reverência à estátua dele, né? Olha para você ver que loucura, né? Porque para adorar e servir a ele, né? Como o rei Nabucodonosor. Mas havia ali 3 pessoas que não serviam, de maneira nenhuma serviu ele dessa forma. Aí perguntaram, né? Por que ele não estava dobrando o joelho, né? Não estava ali na reverência ali ao rei Nabucodonosor, porque a multidão estava, quase todas elas estavam fazendo isso. A loucura que é porque ele não conhece o Evangelho, porque não conhecia Cristo, e foi oprimido ali, ele tentou oprimir o povo, né? Ele fez uma grande estátua, acho que na cidade de Honduras, ali bem alta, né? E para que o povo ali se dobrasse o joelho, né? E quando tocasse a cítara ali, a flauta, né? É, a gaita, as pessoas tinham que dar uma reverência, né? Ao rei Nabucodonosor, né? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, de maneira nenhuma eles fizeram isso. Por quê? Por quê? Porque ele sabia quem era o rei verdadeiro de todos os reis, né? Ele sabia que somente dobrava os joelhos somente ao rei poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Deus Altíssimo aí, que o rei da terra, né? Que é através de Jesus Cristo, o Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Então, quer dizer, de maneira nenhuma ele dobrou os seus joelhos ali para dar referência a uma estátua, né? Que foi criada pelas mãos humanas, né, irmãos? E o rei se irou com isso, né? O rei ficou indignado, né? Ele falou, não, você vai dobrar o joelho sim. Aumentou ali a 7 vezes ali o volume, né, da fornalha para que aquecesse ainda mais, porque quando o soldado jogasse eles ali, eles morressem, né? Então você não, ó,
vai tocar de novo. Ali todo mundo vai pedir para todo mundo se ajoelhar perante a estátua, né? E aquele que não servir vai ser jogado na fornalha. Quer dizer, tocou e os três novamente não se curvaram perante o rei Nabucodonosor. Olha para você ver como é que é o temor a Deus, né? E aí, meus amados irmãos, ele diz para o soldado jogar os três dentro da fornalha, né? E quando o soldado foi jogar os três na fornalha, o soldado também morreu, por causa que a temperatura estava muito quente, né? E aí morreu também. Mas ali, quando ele foi conferir, que os outros soldados conferir ali, viu que ele estava vivo, né? E tinha mais um com ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Tinha temor, né? A palavra, tinha temor ali ao rei poderoso, né? E o rei Nabucodonosor quis se exaltar, mas ele foi humilhado, porque ele foi comer capim depois. A palavra de Deus deixa claro lá em Daniel capítulo 3. Então, quer dizer, os humilhados serão exaltados, aquele que se exalta será humilhado. Esse é o tema de hoje, meus amados irmãos. Peço aí que vocês aí adicionem aí, né? Dê um like, né? Para você que está gostando da mensagem. O tema de hoje, né? A palavra de hoje é: seja a atitude de vocês mesma como a de Cristo Jesus, né? A atitude sua que faz a diferença, a sua atitude, né? A palavra diz lá em 2 Crônicas 7, versículo 14, se o meu povo que chama pelo meu nome, deixa eu bem claro, se o meu povo que chama pelo meu nome, orar, né? Olha lá, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, né? Buscar a minha presença e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei, né? Eu virei dos céus, né? Perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Mas a nação não quer buscar Deus, a nação não quer, a nação só quer buscar as coisas do mundo. A maioria da população só quer buscar os bens materiais, só quer buscar as coisas que tem no mundo. Quando diz a palavra do Senhor, muitos não têm prazer de ouvir, né? Porque acham que é um crente fanático, outros acham que não tem interesse, né? Um fala que é ateu, né? As pessoas aí não têm prazer muito na palavra, né? É por isso que Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que é por causa da iniquidade o amor de muitos esfriou. Esfriou o amor, né? As pessoas não estão tendo mais amor porque estão olhando só o próprio umbigo. Eles estão correndo atrás só dos bens materiais e não correm atrás da palavra de Deus. Mas em Amós, né? Que vem novamente gravando na minha memória, no livro de Amós, o grande livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 e versículo 12, né? O versículo 11, meus amados irmãos e irmãs, está escrito: eis que virão o dia do Senhor. Vai vir o dia do Senhor, tá? Então crave isso na sua mente. Eis que virão o dia do Senhor, em que enviarei fome na terra. Aí ele diz: não fome de pão e nem sede de água, né? Mas de ouvir a palavra do Senhor. O versículo 12 diz: andarão de mar a mar, do norte até o oriente, o versículo 12 diz, né? E correrão por toda parte. Né? Fazendo o que esse povo correndo por toda parte? Buscando a palavra do Senhor. Né? Vai chegar um tempo que esse aqui, irmão, ó, que nem eu disse, a palavra do Senhor não vai estar mais aqui na terra. Buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Está escrito e vai ser cumprido, irmão, meus amados. Né? Busque a palavra quando tem tempo. Busque a Deus quando há tempo na sua vida. Né? Não é só quando você está com dor, não é só quando você está com um tipo de problema, né? Não é só quando você está lá no sofrimento, mas sim, a todo momento você tem que buscar a palavra do Senhor. Porque Deus, Ele exalta você quando você se humilha na presença dEle. Está escrito lá em 2 Crônicas 7, versículo 14, ó: se o meu povo que chama pelo meu nome, né, se humilhar, orar e buscar a minha face, né, dos céus eu ouvirei, né, e perdoarei os seus pecados. Se você se converter dos seus maus caminhos também, se você não se converter dos seus maus caminhos, não tem como Deus ouvir as suas orações. Então, se o meu povo, que chama, a 2 Crônicas, tá? Capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, né, orar, se humilhar, buscar a minha face, olha quanto processo que é. Orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, né? Perdoarei os seus pecados, né? E sararei a nação, né? Sararei a terra. Mas
leva um processo, irmãos. Não é do dia para a noite que você tem que se humilhar, você tem que fazer a vontade do Senhor, né? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos corrige, né? Ela é poderosa, ela nos fortalece, né? Em Filipenses, se não me engano, acho que 4, versículo 13, fala que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo quem? Tudo posso em quem? Naquele quem que me fortalece, né? Se você buscar a Deus de todo o teu coração, se humilhar na presença do Senhor, tem gente que não se humilha, porque acho que não é necessário dobrar o joelho no chão. Tem gente que não se humilha perante a presença do Senhor, mas Jesus Cristo foi humilhado por você. Olha para você ver, ele tinha um poder em mãos, mas ele foi humilhado, tá? A Bíblia deixa claro ali, ó, que você entendeu o Santo Evangelho, que Jesus Cristo foi o maior exemplo, né? Ó, Jesus Cristo foi crucificado e zombado, ele foi cuspido, né? A morte dele na cruz não pode ser em vão, né? O amor dele pela minha vida, pela sua vida, nós devemos isso a ele, né? O amor que ele teve por cada um de nós. Por isso que é bom examinar as Escrituras, meus amados irmãos e irmãs, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Você precisa ter uma intimidade com Deus, não só na hora do desespero, não só na hora de dores, não só na hora que você está passando por tipo de problema, né? Você tem que buscar a Deus a todo momento, né? Orai sem cessar, né? Orai e vigiai sem cessar, né? A palavra de Deus é correta, né? A fé vem de ouvir, né? A palavra de Deus é poderosa. Então, que a mensagem chegue até você com alegria, com amor, né? Que o tema de hoje é sobre os humilhados serão exaltados, né? Os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus deixa claro, né? Que você tem que seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? Então, o tema bíblico de hoje, na palavra de Deus, é: seja a atitude de vocês a mesma a de Jesus Cristo. Atitude. Tome uma atitude com o Senhor, se arrepende dos seus maus caminhos, né? Em Mateus 3, versículo 2, diz que arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quantas vezes está escrito isso na palavra do Senhor? Né? Arrependei-vos. Né? Quando Jonas foi pregar lá na cidade de Nínive, né? No livro de Jonas ali, se não falha a memória, capítulo 3, que diz ali que Jonas foi pregar na cidade de Nínive e Deus pediu para Jonas apenas dizer essa simples palavra, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Pediu para que ele falasse isso: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas Jonas não quis falar isso lá na cidade de Nínive. Por quê? Porque ele se incomodava ali com o povo rebelde, né? Ele achava que o povo não ia se arrepender, né? Mas aí ele foi para outro caminho, né? A palavra de Deus diz que ele foi para outro caminho, pegou um navio ali, foi para outro caminho, ele dormindo ali, né? Dentro do barco, e a tempestade veio, né? Estava no ponto de ali o barco virar, né? No meio das águas. Aí descobriram que era por causa de Jonas. Descobriram ele lá no porão, eu estava no porão dormindo, né? Meus amados irmãos. Você vê que é o bom conhecimento da palavra do Senhor na minha vida, na sua vida, né? A importância de você conhecer as coisas de Deus, né? Porque os humilhados serão exaltados. Então, quando viu Jonas ali no porão, descobriram que ele estava no porão dormindo. Ele viu que o problema era ele. Ele pediu ali para as pessoas do barco jogar ele dentro das águas, né? No mar. Aí a tempestade parou. Quando jogou Jonas na água, a tempestade se acalmou, né? Aí ele foi parar ali, entrou dentro de um peixe, né? Na boca de um peixe. E aí ele foi parar no mesmo lugar onde que Deus tinha programado para ele pregar a santa palavra do Senhor, que era na cidade de Nínive. Não adianta a pessoa querer fugir das coisas de Deus aqui, porque Deus ele vê tudo, viu, irmão? Irmãos. E lá ele teve que pregar. Lá ele teve que anunciar o Evangelho. Quando ele chegou a anunciar o Evangelho na cidade de Nínive, a palavra diz que o povo se comoveu.
O povo escutou aquela mensagem, simples mensagem, como está escrito em Mateus 3, versículo 2, né? Que ele disse, arrependei-vos. Ele chegou na cidade, foi falando na cidade, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, né? E isso o povo cravou. Isso se comoveu com a palavra. Entrou a palavra direto no coração, na mente, né? A Bíblia fala quando o coração é na mente, né? Quando a palavra de Deus fala coração, é os pensamentos. O povo entrou aqui no pensamento do povo, que a notícia se espalhou e chegou até no rei. E o rei, a palavra diz que o rei, né, também entrou na mente do rei, se alegrou com aquilo. Aí ele teve que pedir para parar a cidade, todo mundo ali fazer um jejum, até os cachorros, os animais fizeram jejum ali, né, vestiram de saco, né? O que é vestir de saco? Por que em Jonas ali, né, no capítulo 3 ali, se não falha a memória, né, só de ouvir Jonas, né, Deus mandou Jonas ir pregar na cidade de Nínive. Só de ouvir a palavra arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o povo se comoveu. A notícia se espalhou, que chegou até o rei. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz claramente, que o povo se vestiu de saco, né? O rei se decretou ali para que todos, né, ficassem em jejum, para que se vestisse de saco, né, na presença do Senhor, né, para que se convertesse dos seus maus caminhos ali e que recebesse a salvação, recebesse ali a paz do Senhor naquela cidade, porque o povo era muito rebelde, né? E a atitude, né, do rei, né, decretando ali para que o povo se vestisse de saco, é para se humilhar na presença do Senhor, né, se converter dos seus maus caminhos, como está escrito lá em 2 Crônicas 7, versículo 14, meus amados irmãos. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, né, orar, se humilhar, buscar a minha face, né, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, né, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Quer dizer, tudo levou um processo, né? E ele sarou, ele curou aquela cidade de Nínive, né? Porque o povo se arrependeu, o povo se humilhou, o povo ali vestindo aquele saco ali, né? Se humilhando na presença do Senhor, né? Teve um decreto do rei, todos ficaram em jejum, até os animais ficaram em jejum. Por quê? Porque entenderam que a palavra do Senhor tem poder, né? A palavra do Senhor, meus amados irmãos, tem poder mais do que todos os bens materiais da terra. Então os humilhados serão exaltados. Então aquele povo da cidade de Nínive, como está escrito em Jonas, se humilhou na presença do Senhor. Por isso que eles foram abençoados. E Jonas não se alegrou com aquilo. Quando viu que o povo estava se alegrando, né? Quando viu que o povo se alegrou quando a notícia chegou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jonas, ele na cabeça dele, achava que o povo não ia se arrepender, né? Mas os planos de Deus são melhores que os nossos, né? O plano de Deus é melhor na minha vida, na sua vida, porque os planos deles são maiores que o nosso, nossos pensamentos, né? Então, meus amados irmãos, é importante você se humilhar na presença do Senhor, né? Jesus Cristo se humilhou, né? Foi humilhado, foi crucificado, foi cuspido, né? Levou quantas chibatadas Jesus Cristo levou? Levou soco, né? Por levar o evangelho, a palavra do Senhor. Ele foi humilhado a todo momento, mas ele não desistiu da minha vida, né? E nem da sua. O amor que ele teve, que ele tem ainda, continua tendo até nos dias de hoje, foi por cada um de nós, né? Em Isaías 53, ele fala que ele levou nossas transgressões lá na cruz. Todos os nossos pecados ele levou lá na cruz, né? As transgressões, ele foi pisoteado. Isaías 53, tá? Então, ele levou as nossas dores, tudo lá. Então, é importante você buscar o Senhor de todo o seu coração, né? Não importa aí o momento que você passa na sua vida, né? Os humilhados serão exaltados. Se você está passando por um tipo de humilhação, entregue seus caminhos ao Senhor e Ele endireitará a tua vereda, né? Entregue o seu caminho ao Senhor e Ele endireitará a tua vereda, como está escrito, né? Seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe o seu dia. O tema de hoje, os humilhados serão exaltados, né? Seja sua atitude, né, a mesma de Jesus Cristo, né? Nós temos que seguir o exemplo de Jesus,
porque é Ele que morreu na cruz por nós, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que devemos dar o amor, a gratidão, né? O fôlego de vida que Ele dá a cada dia para cada um de nós. Né? Devemos agradecer a todo momento, né? Por estar vivo, por estar aqui, né? Com saúde, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e demais coisas vos serão acrescentadas. Está escrito em Mateus 6, versículo 33, meus amados irmãos e irmãs. Então, para você que está chegando agora, dá um like no canal se você gostou da mensagem. Se a mensagem foi útil, né? Se a palavra do Senhor foi útil na sua vida, dá um like, não esquece de dar um like, compartilhe o canal, né? Se inscreva no canal, caso você queira se inscrever, né? É o direito de vocês, né? Ninguém precisa forçar ninguém aqui, né? Meus amados. Vou orar por vocês, tá? Que a paz do Senhor esteja na vida de cada um de nós, né? Senhor amado, Rei da Glória. O nosso Senhor Jesus Cristo, que foi humilhado, né? Foi crucificado. O amor de Cristo na cruz foi por cada um de nós, né? Pela minha vida, pela sua vida, né? E assim podemos, ó Pai, dar somente a gratidão pelo conhecimento da Tua Palavra, né? Só o Senhor que pode fazer por cada um de nós, né? É o Senhor que cura, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos abençoa, né? É o Senhor que dá o fôlego da vida, né? Acreditamos sim, Pai, na Tua Palavra, acreditamos sim no Teu santo amor. A Tua presença nos alegra, Senhor, a cada dia, levando a mensagem, levando o conhecimento da Tua Palavra ao próximo. Que a Tua Palavra chega a cada tenda, a cada família, a cada casa aí que queira buscar a Tua Palavra e Teu conhecimento através das Sagradas Escrituras, né? A Bíblia, Tua Palavra diz, examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, né? Porque são delas que de mim se testificam. A Tua Palavra diz lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29, errais por não examinar as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Fazer que esse povo, meu Pai, saia do erro, que venha conhecer o poder, né, da Tua Palavra. O poder da Tua Palavra é importante, né? Os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. A Tua presença tem poder nas nossas vidas, ó Pai. Que o nome do Senhor seja sempre eternamente louvado e glorificado, para a graça do Senhor Jesus. Que essa palavra chegue à tua vida, né? Para quem quiser dar o like novamente, né, meus amados? Quem gostou do programa, quem gostou do canal, quem gosta do canal é só entretenimento da palavra de Deus, né? Aqui ninguém prega para ganhar nada. Aqui, muito pelo contrário, a mensagem tem que ser dada de graça recebeste, né? Não é fazer que nem muitos fazem, né? Dentro das igrejas, né? Cobra para cantar, cobra para pregar, né? Eles acham que têm o direito de fazer isso. Eles acham que a palavra do Senhor é negócio, né? Lá em 2 Pedro, se não me engano, capítulo 2, versículo 3, farão de vós negócios. Farão de vós quem? Nós, com palavras fingidas, né? As pessoas querem usar o evangelho para benefício próprio. Não é isso a essência do evangelho, meus amados irmãos. Nós temos que se humilhar na presença do Senhor, porque só o Senhor pode fazer por cada um de nós, né? Que você tenha um dia, uma tarde maravilhosa, né? Que a presença do Senhor chegue na tua casa, chegue na tua família, né? Pela honra e pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.